Fala pessoal, estamos aqui, Marco Simoneto da M-Team, né, gravando esse vídeo aqui para o Trader Active, saber diferentes tópicos aqui que a gente quer abordar nessa conversa. Vamos tá? lá, vamos ver se a gente Primeiro deixa eu agradecer aqui o Marco por estar aqui para esse bate-papo, encontrei ele aqui nesse evento de mercado financeiro que está acontecendo aqui em São Paulo, evento muito bacana pessoal, sempre né, a gente está ali para apoiar quem fomenta a discussão em torno aí de investimentos, mercado financeiro. A gente sabe que existe sempre ali o fundo comercial, que é importante também para ser possível realizar esse tipo de iniciativa e tiveram algumas palestras muito bacanas, a gente já vai falar de algumas aqui. Mas primeiro eu queria falar com vocês, essa semana o Marco estava em trânsito, então ele não fez a abertura da semana passada, mas fez um vídeo muito legal. Falando, exclusivo. Falando sobre o NFP, né, que foi notícia essa semana, que foi né, o principal dado aí que a gente tinha na agenda do mercado e por isso até queria começar já, assim, se tu pudesse, como tu fez o vídeo, teve o NFP, veio com um número interessante, se tu puder falar um pouco como foi aí, né, tanto a preparação do vídeo, o trade que tu fez em cima Pô, não entrega o ouro. Da notícia e né, o resultado em si, agradeço, porque nessa semana eu tenho certeza que a maioria dos traders estavam atentos aí a esse acontecimento. Primeiramente eu que agradeço estar abrindo aí contigo essa abertura diferente essa semana, então é muita coisa para cobrir semana passada e também muita coisa para a gente falar semana que vem, mas vamos focar nisso aí, né? O que aconteceu? Semana passada a gente estava aqui em São Paulo, né? Eu estava aqui dando treinamento presencial e não deu para fazer e eu abri na rede social, desculpa Rodrigo, mas @MTeamBR, lá no Instagram, eu perguntei, pessoal, não tem como fazer, foram mais de 23 horas ininterruptas eu falando. Em 48 horas eu falei 23 horas, né? No final do dia eu não tinha nem voz mais para falar. E vocês querem um vídeo especial? E o pessoal que não, queremos. E aí qual é o grande evento da semana passada, né? Que hoje é sábado, o evento grande de semana é NFP. Então, quinta-feira a gente saiu de 0 graus de Porto Alegre para chegar aqui 10 graus, solaço em São Paulo. Mentira, tava chovendo pra caramba, mas tava quentinho. E o que a gente teve, né? Vamos falar do negócio agora. Quarta-feira a gente teve o ADP. O ADP é um indicador americano também, que ele é a prévia do NFP. Todo mundo conhece como prévia do NFP. Eu até falei um pouquinho nesse vídeo e já vou falar nele. Então, quinta-feira eu enjambrei uma estrutura, eu peço desculpa que a iluminação estava ruim, mas o vídeo para mim, vou te dizer, ficou fantástico porque a gente saiu daquela especulação do mundo teórico e uniu a teoria e a prática, né? Tanto é que tu já comentou aqui que eu cheguei a operar, já vamos falar sobre isso, mas eu recomendo mesmo realmente que se você não viu o vídeo, assista NFP, Guerra de Gigantes, porque realmente a gente teve aqui, né, Rodrigo, o chairman falando, o antigo chairman, Ben Bernanke falando sobre isso e tinha tudo a ver. Então, o que é o vídeo? Vamos falar daquele vídeo. Eu mostrei o que a gente estava esperando no mercado, né? Como eu faria operação. Então, muito mais da teoria, eu mostrei várias técnicas de como operar uma notícia tão importante como a NFP. E sim, tu já antecipou, né? Eu operei a notícia, foi um trade sensacional, que bom, acertamos, a gente erra e mostra também, eu acho que isso é bem importante de estar claro, a gente erra e a gente acerta. E logo depois, ontem eu estava aqui na feira e eu recebi no WhatsApp, no Insta, cara, por que tu não pegou o movimento todo? Cara, e aí a gente teve depois a palestra do Papa da análise técnica, um dos caras que mais fez indicadores técnicos, é o Alexander Elder. Ele falou isso e, cara, quando ele falou, vendo o que ele está falando, né, a gente... que é de encontro exatamente como a gente pensou. Cara, eu peguei um bom movimento, pip bom é pip no bolso, tique bom é tique no bolso, ponto bom é ponto no bolso, entende? Poderia ter sido melhor? Sim, poderia, mas foi para mim, deu setup de saída, eu tinha posicionado, pegamos o topo, uma coisa que é muito difícil de pegar, a gente vendeu o topo. Marco, o que tu operou, né? Daqui a pouco você não viu, não segue o @MTeamBR no Instagram. Operamos áudio USD. Não operamos Euro USD, não operamos GBP USD, operamos áudio USD, que é onde eu achei que estava mais confortável para mim. E essa é a grande flexibilidade que a gente tem quando a gente trabalha com vários ativos. A gente não precisa ficar focado num. Se não está dando trade, que a gente fala, se as sardinhas estão agitadas no mercado naquele lugar, a gente vai para outro onde elas estão dando mole, vamos lá e abocanhamos o que a gente consegue, né? Então, isso foi o fantástico do trade, né? Não pelo resultado, o resultado foi bom, sim, colocamos. Mas pelo
transparecer ali o que tu viu, o que E como, cara, isso que é a sacada, isso eu quero elogiar aqui ao vivo vocês, porque vocês estão dando esse espaço pra gente falar de teoria, mas mostrar a prática, porque não adianta só ficar na teoria se tu não tem a prática, como não adianta só ficar fazendo se tu não sabe pra onde tu vai. A teoria, ela vai te dar o norte e a prática vai te levar. Se tu não tem uma nem outra, tu fica capenga, que a gente chama que tu vai morrer ali na praia, né? Tu não Entendo. Não, isso até por sinal, Marco, é verdade. Tanto o Marco quanto outros traders eu tenho visto que tem se dedicado a abrir mais realmente o lado prático da coisa, o que eu acho muito importante porque a gente sabe que muitas vezes o cara que está em formação, ele está ainda faltando aquela confiança, ele quer se comparar. Sim, dúvida. Né? Pô, peraí, eu pensei em fazer isso, mas o que outras pessoas estão fazendo? E como tu falou até da tua linha de pensamento que tu viu o Helder confirmar, né, dentro daquilo, da visão dele de mercado, eu acho que muitos buscam isso. Pô, peraí, eu vi que o Marco tem operado dessa forma, legal. Outro cara tá operando dessa outra forma, pô, bacana. No fim, o que eu pensei não tá muito longe do Marco, não tá muito longe do cara. Pô, então eu acho que eu gero mais confiança e vou executar, né? Porque... Sensacional. Desculpa te interromper, mas tu pegou um ponto que eu gosto de enfatizar sempre. Semana passada aqui no treinamento eu falei e vou falar aqui ao vivo, né? Pessoal, existem diversas maneiras de operar rentavelmente no mercado. Eu opero de um jeito, o fulano A opera de outro, o ciclano opera de outro, né? Se tu tem esperança matemática positiva, puta, Marco, que merda de número é esse, nome é esse? Cara, se tu ganha mais do que perde, toca o baile, entende? Só que se tu tá chegando agora, não sabe nada, é bom tu ter, como eu também tive lá atrás e tenho ainda, nomes, pô, eu me assemelho mais a essa pessoa. Então, se eu me assemelho daquele tipo de trade, como ele encara o trade, tu tem que estar mais ou menos alinhado para aquilo ali. Tu pode estar alinhado com o oposto, não tem problema, mas siga aquela linha de pensamento. O que eu vejo muito aí, de novo, parabenizando essa série de falando com traders, né? Que tu mostra, que vocês estão fazendo no canal da Act3 é sensacional, porque são várias pessoas diferentes, com um objetivo só, ganhar dinheiro no mercado e trabalhando de maneira diferente. Então, é isso que está sendo fantástico acompanhar esse movimento, né? Então, legal. É fantástico. E bom, pessoal, dentre aí as diversas atrações aqui do evento, para nós, né, que focamos no mundo do trading, eu acho que teve, né, duas palestras que foram bem impactantes. Primeiro a do Alexander Helder, que o Marco já comentou. E depois a gente teve também do, né, ex-presidente do Fed norte-americano, Ben Bernanke, que foi responsável por evitar um colapso financeiro aí catastrófico, né? Ele até foi muito interessante a sabatina dele ontem, onde pra gente que viveu 2008 operando também, porque naquela época eu operava também. E acompanhou aqueles eventos que, né, não tinham precedentes. É muito bom entender como foi, né, aquele momento para ele, como ele pensava, como ele se viu diante de situações onde a responsabilidade era dele de tomar uma decisão. Então, assim, Marcos, se tu puder passar um pouco assim, a tua opinião sobre, né, essas duas palestras que foram muito interessantes e que eu acho que é pertinente para o nosso trader active aí, que não teve a oportunidade de estar aqui no evento, né, saber. Vamos começar pela primeira com o papo aí, o Alexander Helder, né? Não precisa apresentação, se você não conhece realmente, você está atrás, quem usa a análise técnica, está muito atrás, vale a pena, não ganho nada de estar falando isso aqui, tem muito material bom e o mais importante, eu acho que pouca gente se ligou, ele opera de fora, porque ele está em Vermont, nos Estados Unidos, ele opera o mercado brasileiro de fora. Eu acho que isso, pouca gente ficou só na técnica, eu já vou falar um pouco que ele falou sobre a análise técnica, mas ele opera de fora para dentro, quer dizer, um grande investidor, um mega investidor que é reconhecido no mundo inteiro está fazendo isso. Então, vem de novo de encontro que a gente está falando, olha, veja as oportunidades que tu tem, porque daqui a pouco estão te vendendo uma coisa que tem alternativas a isso, né? Então, só a palestra dele foi fantástica, porque quem segue, desculpa, Rodrigo, mas tem que falar, na @MTBR eu botei, ele fez uma palestra de como ele opera de fora ao nosso mercado nacional, e eu tirei foto, ele mostrou qual é o indicador que ele primeiro põe no gráfico, o indicador segundo, o indicador terceiro, o indicador quarto, e isso é fantástico, tá lá, só seguir lá, tá gravado, pode copiar, tá, a palestra dele, né? Eu tirei foto, estava aberto para tirar foto, então não tem nenhum plágio aqui. E ele também falou muito sobre gestão de risco, como é que ele faz a gestão de risco, porque isso é importantíssimo, tu ter a técnica é fundamental, mas se tu não sabe como a técnica ela caminha para frente, que é a gestão de risco, aliado ao mindset, a mentalidade de que entender realmente o mercado de probabilidade,
Ele falou como é que ele se posiciona no mercado. Muita gente, onde é que ele põe stop, como é que faz isso? Tem um amadurecimento. E se tu pegar uma sacada, se tu me permite, ele falou, palavras deles, eu estou abrindo um quote aqui, ele falou, eu no início falava, no meu primeiro livro eu falei uma coisa que hoje eu já vejo que eu era muito iniciante. Isso faz parte, é evolução constante. Exato. Em 2008, que a gente estava operando, eu estava operando, tu comentou que também estava, a gente fazia coisas que hoje a gente fez, puta, não é daquela gente, mas é a caminhada de um trader, é a tua evolução como trader. Concordo. Então, isso aí foi fantástico, né? E a outra coisa que eu achei que foi o ápice da palestra dele foi aquilo que a gente no Projeto SAT fala, pessoal, na abertura eu falo muito, abertura é uma das coisas que ele falou, que é, pessoal, a análise técnica, ela funciona, ele mostrou como funciona, quer dizer, não é eu falando, né? A gente tem nosso trabalho que a gente mostra, mas é um cara, um mega, mundialmente comentando, e ele mostrou o seguinte, que é necessário para ir adiante, subir aquilo que a gente fala sempre no Projeto SAT, subir um degrau é entender geopolítica, o que a gente está acontecendo no mundo, o que o presidente importante está falando, o que o Banco Central está falando e também o fundamento. E aqui eu vi muito queixo cair ali na palestra, porque como assim fundamento? E ele foi muito claro, não é olhar balanço, não é olhar EBITDA, é entender o fundamento do que está acontecendo. Em resumo, Rodrigo, é a abertura do mercado, melhorada muito, porque ele é muito melhor do que eu, não tenho, ele é realmente, mas é isso que a gente traz no Projeto SAT, é isso que a gente está trazendo no canal da Active Trades com a abertura do mercado, cara. Eu acho que isso foi top. Não, muito bacana até ver que uma pessoa como o Alexander Elder validou isso, porque eu acho que há algum tempo quem acompanha o trading tem visto que diferentes traders estão mostrando a importância do contexto. Né? Ok, tu se especializou, fluxo de ordens, análise técnica, teu setup está muito afiado, mas a gente sabe que se você não tiver ciente de que, pô, peraí, tem uma novidade muito importante no dia de hoje, a qualquer momento pode vir um tweet do Trump que pode balançar e mudar as expectativas do mercado, você acaba ficando um pouco exposto a situações, vamos lá, de acaso, ou mesmo situações recorrentes, mas que você não mapeou, não estava no seu radar. Pô, muito bacana, sem dúvida, assim, até porque, pô, vindo do Alexander Elder, tá validado, é indiscutível, né? Quem já estudou ali o material do cara, sabe quem ele é, sabe que realmente esse cara está há muito tempo no mercado, já provou o valor dele, mostra que ele é um cara que opera e que tem resultado, o que é importante, assim, em termos, né, da autoridade que ele possui. E depois a gente teve no fim do dia, né, o que eu acho que tu estava emocionado como eu estava emocionado, porque realmente eu via o cara ali com, né, aqueles olhos a 20 metros de ti, o cara que foi o mais... o cara que vamos lá, que foi responsável por... Ele levou o mundo nas costas, né? Ele realmente era o presidente do Banco Central norte-americano, no momento em que explodiu a crise do subprime. Então, assim, o que tu pode passar pro pessoal, que assim, dos pontos que tu achou bem interessante, até porque ele deu muita informação, foi bem bacana ali a sabatina dele, pro pessoal, assim, né, que não pôde estar aqui, ter aí um acesso. Como tu, mano, eu tava entusiasmado, eufórico, porque eu vivi, né, ele indo pro congresso, eu operando o mercado, e ouvi da boca dele. Ele lançou um livro agora que eu realmente não li, certo? Recomendo todo mundo a ler, porque é o backstage, vamos lá, o palco do que aconteceu, e ele mostrou quais foram os momentos mais nervosos, tensos, como é que ele lidou. Isso eu acho que melhor que ele explicar não teria como, né? Tá no livro dele, ele falou, mas eu peguei muitas coisas que para mim fizeram sentido, que é o seguinte, né? Primeira coisa, vamos falar de hoje. Ele falou de hoje. Quer dizer, ficaria muito cômodo para ele, ele explicou o que foi o problema né, ele comentou do Lehman Brothers, ele comentou da IG, que foi fantástico, porque eu não tinha essa, olha que a gente acompanha o mercado, e o que ele teve que fazer na IG, na maior seguradora do mundo, como é que ele evitou o colapso, a palavra em português, do sistema. Eu acho que foi fantástico. No final de semana o cara tava com esse pepino na mão e conseguiu dar o jeito dele, convencer as pessoas que eram necessárias ser convencidas para realmente evitar de um grande colapso, né? Eu não sei se te chamou a atenção também do Lehman Brothers, mas é uma coisa já batida, mas foi fantástico, né? Foi porque muita gente ainda até hoje julga que a decisão de liquidar o Lehman Brothers, né, vamos dizer assim, foi arbitrária, e ele fez questão de explicar que
eles tentaram resgatar o banco, mas o banco era irresgatável. Então não adiantava, vamos lá, jogar dinheiro na fogueira, né? Foi melhor, como ele mesmo disse, né? Depois esperar as consequências. Então, não, pô, foi muito bom nesse sentido, mas isso que tu falou também foi bem importante, que depois ele também foi questionado sobre a visão dele do momento atual e do que vem pela frente, né, Marco? Isso, aí que eu acho que mostra a grande diferença dele, né? Porque ele não ficou no mundinho dele, falou dos Estados Unidos, é claro que falou dos Estados Unidos, mostrou que os Estados Unidos está num recorde, 11 anos ininterrupto de crescimento, nunca houve antes a maior isso. Sequência histórica. Histórica, assim, né? Mostrou as dificuldades da Grande Depressão de 29, como a de 2008 foi muito pior, porque a gente estava num risco sistêmico global. E já vivendo um mundo globalizado que em 29 já era, mas não no grau atual. Exato. E aí ele teve a sacada que para mim foi um outro ponto ápice da palestra dele, a sabatina, que eu acho que tu usou a palavra muito correta, muito sábia, que ele saiu do mundinho dele e comentou sobre hoje, né? Quais são as dificuldades que ele está vendo, ele explicou, cara, isso que é fantástico, ele explicou na visão dele como é que se ganham, como é que se surgem as crises. Existem 3 maneiras de ter crise, né? Porque a gente ouve hoje muito no mundo aí, muita gente falando, os Estados Unidos vai quebrar amanhã, e ele explicou como é que é o fundamento, as 3 formas que se vê em uma crise, que se é uma crise gerada, né? E isso é fundamental. Então, é aquela coisa que a gente ouve, pessoal, vamos falar um pouco menos e vamos deixar quem fala, quem sabe fala. Então ele explicou como é que é uma crise, como é que uma crise vem, como é que combate uma crise, que é o que ele viveu, e a visão dele que ele está acontecendo, né? Ele falou muito do trade war que está tendo entre os Estados Unidos e a China, e isso é o grande alarmante, né, Rodrigo? Desculpa me avançar um pouquinho mais, mas muita gente preocupada aí na questão do QE, que pode voltar e tudo mais, depois eu acho que a gente tem que falar sobre isso, mas ele falou, olha, na minha visão, tô cotando ele, né? Tô falando. O grande insegurança hoje, porque o Fed já tem uns instrumentos muito mais fortes que há 10 anos atrás, que é quando ele estava lá, é a incerteza dessa trade war. Como é que vai se dar? Por isso que o mundo, a gente fala na abertura, cuidado com o tweet do Trump, cuidado com o Washington Post da China, porque eles também, né, eles têm o Washington Post lá, não é o mesmo americano, mas é o jornal deles que eles chamam, e Financial Post, perdão, desculpa. E é isso que ele está ocorrendo, e isso é a certeza que ele está vendo. Então, cara, nada melhor do que uma grande cabeça, expertise, saber o que está falando, e aí sim a gente está comentando o que é a realidade, não estipulando o que o Marco acha. O Marco não é ninguém, quem sabe é o cara. Então ele também não erra nunca. Claro que ele erra, só que ele viveu. Então, cara, vou seguir, vou acompanhar o que ele está dizendo e não pensar da minha cabeça, o mercado vai dar a curva amanhã. Né? Lembra aquela... Até isso aí que é bem bacana, Marco, porque assim, vamos lá, a gente tem casos como o do Rubini, né, que era o Dr. Doom, sim, e que depois de errar 5 vezes que a próxima recessão estava, né, na esquina, o cara até sumiu do mapa, né, porque a gente sabe que tem muitos profetas do Apocalipse que tentam ganhar, vamos dizer assim, notoriedade por, viu o que eu falei? E eu achei bacana ontem quando ele, né, no auge né, vamos lá, da sua autoridade, por tudo que ele passou, pela experiência que ele tem, ele chegou e soltou assim, até porque eu estava o moderador que fez até um belo trabalho, pô, me ajuda aqui no meu trabalho, né, o que vem pela frente em termos de recessão. E ele falou, cara, uma coisa que eu vou te dizer, economistas não são bons em prever recessão. Foi sensacional. Mas foi bom assim, porque ele não quer, isso, né, foi meio que o sarcasmo dele no sentido, cara, se nem economista tem capacidade de prever uma recessão, esquece, não tenta prever uma recessão, porque daí foi quando, como tu falou, ele mostrou que, pessoal, a maioria dos fins de ciclo são antecipados por fenômenos, vamos lá, não previsíveis, né? Sim, mudanças de conjunturas que, vamos lá, que ninguém esperava. Então, isso foi bacana. E depois eu achei legal também, porque ele mostrou que o próprio Fed norte-americano, aproveitando o momento recente onde a economia americana, né, por mostrar um crescimento, por mostrar até uma aceleração da inflação, aproveitou para tentar normalizar de volta, né, vamos lá, o ferramental
da economia, né, da política monetária lá do Fed, né, tentaram puxar novamente os juros para cima, e que foi muito positivo porque agora, diante de uma situação devido ao trade war e da incerteza, que eles estão vendo a necessidade de voltar a relaxar novamente a política monetária, eles têm gordura novamente para jogar com isso, sendo que ele também reforçou aquilo que tu falou. A crise fez eles testar um monte de ferramentas, né, heterodoxas de política monetária, que hoje em dia eles veem que fazem parte do kit, do toolkit ali da autoridade monetária. Cara, não tenho nada que, cara, tu falou tudo, né? E eu queria só pegar um ponto que tu foi muito sábio em trazer para a discussão, para o nosso debate aqui, nosso bate-papo, abertura antecipada, é que ele falou o seguinte: olha, naquela época a gente não sabia a consequência de um quantitative easing, né? Que ele nem gosta de chamar de quantitative easing, ele gosta de credit easing, né? Easing, Então, ele falou, a gente não sabe, e ele falou, ainda não se sabe. Então, realmente, 11 anos depois que ele começou a usar, os números americanos estão fantásticos, inclusive melhores do que pré-crise. Quer dizer, pode ser que vá ter aquele piora que muita gente... agora vai ter uma hiperinflação. Cara, os caras não conseguem criar inflação. Eu já falei, vamos exportar brasileiro para lá, que a gente cria inflação de um dia para o outro. Rapidinho. A gente é mestre em criar inflação. Então, isso cara, a humildade de dizer, usei algo que todo mundo só sabia a teoria, usei na prática, consegui controlar as variáveis controláveis, que a gente sabe que o mercado ele é incontrolável, mas tu tem algumas diretrizes, certo? Que é o que ele falou na palestra. E o resultado, o doom que tu falou, o cataclisma não aconteceu, porque realmente hoje a gente vê o reflexo disso no Banco Central Europeu, que ele falou que foi fantástico a leitura dele, né? Que eu depois permiti a gente falar um pouquinho, mas hoje todos os bancos centrais no mundo já estão sabendo utilizar ferramentas mais avançadas que antes se só ficava no mundo das ideias, se teve resultado porque se fez a prática. Não é legal, claro, ninguém queria crise, mas teve, e teve que se sair, e o cara segurou um colapso na mão, porque ele contou ali que foi difícil. Os maiores inimigos dele, né, ele falou, os 2 maiores meus inimigos eram o Congresso, explicar o que estava acontecendo para um monte de congressistas, Senado, Câmara, só para a gente utilizar assim, e o público americano, porque muito público, pessoas americanas, cidadão americano, não entendiam, estavam pensando que eles estavam dinheiro para os amigos de Wall Street, não era isso. E aí ele explicou, aí tem que assistir a palestra do cara que é fantástico, né? Por que tem que se ter esse cuidado com o sistema financeiro, né? E aí ele explicou, e aí é para uma aula para um economista e não para um trader que nem eu. Então, não, mas foi muito bacana, pessoal, e assim, até no final ele também deu a opinião dele sobre a questão do Banco Central Europeu. E, desculpa, o outro ápice da apresentação dele, que ele comentou, ficaria muito fácil ele só falar dos Estados Unidos, ele detona, sabe, detona, quer dizer, ele conhece tudo dos Estados Unidos. E ele falou sobre o mundo hoje, né? Que agora a gente vai ter a substituição do Draghi pela Lagarde, né? Do Fundo Monetário Internacional. E ele vê que, fica a dica aí, anota que é importante, pega o caderninho e anota. Ele, na visão do Ben Bernanke, ele vê que ela deve seguir o caminho do Draghi, certo? Questão que ele está reforçando cada entrevista, a gente vem falando, olha, todas as ferramentas e instrumentos monetários estão na mesa para ajudar realmente a União Europeia a sair, porque ela está dificultando, né? E tu falou tudo, cara. Ele mostrou que o Powell subiu as taxas, tem a gordura que, caso for necessária, que a gente pode falar daqui a pouco, na abertura do que eu vejo para a semana que vem, mas a Europa não tem, porque a taxa da Europa ela já é espremida, ele não conseguiu subir, é um mundo complexo e tudo mais, são várias economias, e eles não estão com essa amplitude, essa gordura para queimar. Então, por isso que a gente tem visto o Draghi uma e outra vez falando sobre quantitative easing, TRO3, que é o novo, vamos dizer, o novo plano aí para as empresas pegarem crédito. A gente fala isso nas aberturas do mercado aqui nesse canal. Então, se você está perdendo, volta lá. E ele falou, olha, a grande vantagem que ele vê da Lagarde em frente ao Draghi é justamente dela estar participando do Fundo Monetário e estar vivendo essa questão fiscal dos países, a parte política, né? Ela tem mais status político, queira ou não, né? Ela estava à frente do FMI, aquele período já após ali o auge da crise, quando a gente viu o problema sistêmico das dívidas das economias
periféricas da Europa, e ela teve que fazer, porque assim, até para o pessoal que talvez não estuda, não chegou a estudar com mais profundidade o lado das políticas econômicas, a gente está sempre falando de política monetária. Porque a política fiscal envolve governos, né? Lógico, tem certos bancos centrais que não têm independência, mas os países desenvolvidos, a maioria tem independência, então eles têm poder sobre a política monetária. E só que acontece, a gente sabe que as crises, né, também devem ser resolvidas através de iniciativas no âmbito da política fiscal. Claro. Só que a política fiscal ela é muito mais travada, porque tu sempre tem daí a necessidade de passar por um congresso, a necessidade de ter o alinhamento do governo em certas decisões vamos lá, de diminuir gastos, de aumentar impostos, vamos trazer coisas impopulares, né? A gente está vendo a situação de processar a Itália na Europa, né? A própria União Europeia está processando a Itália, um dos membros da comunidade europeia, porque o governo quer gastar mais do que pode. Que os limites estabelecidos. Exatamente. Então, e responsabilidade fiscal. Pô, aí tu já detonou tudo. Mas então, vamos lá, eu sou o polido agora. Então é uma situação complicada. É realmente difícil, porque engloba vários governos fiscais. Né? O mosaico europeu é muito complicado, né? Ainda mais num momento como o atual, onde a gente vê grupos populistas ganhando poder em diferentes países do bloco, fugindo da realidade. Bom, aquilo que é o enredo populista em qualquer lugar do mundo, seja o populismo de direita ou de esquerda, né? Até por sinal, a Itália é um caso bem específico, onde a gente tem a extrema esquerda e a extrema direita juntas governando, né? Ou seja, o populismo de esquerda e o populismo de direita, né? Que se acharam um meio comum porque eles só, né, falaram, vamos se aturar porque é melhor do que deixar ali o pessoal que está aqui durante tantos anos. E tu foi muito sábio, que aí mostra a complexidade que em outros lugares não tem de unir essa política monetária e política fiscal, certo? Quando tu é soberano sobre, né, a gente pode puxar um pouco do Brexit, mas aqui é uma das questões, né? Quando tu tem autonomia de determinar o que tu quer, claro, tu vai responder sobre aquilo ali. Agora, olha a situação da Itália, que ela tem que aceitar limites que foram estabelecidos porque ela aceitou, por estar dentro, né? Sim, então sim, tem toda essa questão realmente de complicado da zona do euro, né? E como tu falou, cara, é a união, tu frisou bem. Uma coisa é fiscal, outra coisa é monetária. Por isso que a gente fala muito sobre questões monetárias. Fed, Banco Central Australiano, japonês, inglês, europeu, brasileiro. Então é um contexto que eu achei que ele foi muito falou a palavra. Foi demais, porque ele falou de uma coisa que ele não precisava ter falado, mesmo o cara instigando. Mas ele podia dar aquela de Pilates, eu não quero falar. E ele falou e mandou muito. Até para aproveitar aqui a oportunidade, visto que o Marco está em trânsito e a gente sabe que não vai poder fazer no formato original, estamos fazendo esse formato aqui. A abertura, mas é muito melhor essa abertura, sim, hein, cara? Tem mais conteúdo, vamos dizer assim. Marco, o que tu pode falar, né, para o Trader Active em relação aí a essa próxima semana? O que é importante ficar de olho? Cara, eu acho que a primeira coisa, semana passada era dólar americano, era ADP, NFP. Marco, na semana que vem aqui que tu tá de olho? Dólar americano. Pô, mas por quê? Porque o atual presidente do Fed, Powell, vai ao Senado explicar o que ele fez de política monetária, lembrando que o Bernanke falou, o grande desafio dele é explicar para congressistas o que ele estava fazendo, certo? E o que ele iria fazer. E isso é a grande coisa que vai ter. São 2 dias de testemunho, onde ele explica o que ele fez e onde ele vai explicar o que ele vai fazer. E aí que está o pulo do gato, Rodrigo, ele vai falar o que ele vai fazer. Não precisa ter bolinha de cristal, não precisa olhar a borra de café, é simplesmente acompanhar o que ele está falando, porque qual é a grande credibilidade desses caras, de todos os bancos centrais? Eles fazem o que falam. Então, se ele vai falar que vai realmente, pela conjuntura atual, o mundo não suportou ele aumentar mais a taxa de juros, estabilizar como ele queria, a yield lá do 10 anos, dos 5 anos, dos T-bonds, o que acontece? E ele sinalizar que ele vai neutro, que é o atual, e realmente pode baixar, desculpa eu estar falando, mas olhem lá, ponha num navegador famoso aí, põe FedWatch, né? É uma sacada da própria Banco Central americano que mostra a expectativa de corte ou subida da taxa de juros. Isso vale dinheiro, pessoal, anota aí, FedWatch, segue com a gente aqui. Então, isso para mim é a grande sacada da semana que vem. É ficar olhando o que ele vai falar, porque tem o caminho que ele vai seguir e também a taxa de juros que a gente vai vir em 1,75 provável, taxa de juros do Banco Central canadense,
tá? Eu acredito que a gente vai cravar em 1,75 de novo, espero continuar nessa zona de acerto que a gente está bem, mas se tiver qualquer mudança, vai entrar aquela volatilidade, porque é necessário, existe uma quebra de expectativa quando acontece isso, o mercado está precificando isso, se existe algo... É necessário o ajuste. Existe, e a gente vê aquela repercussão direta, né? Mais uma vez, Rodrigo, desculpa, venho falando, o NFP ele movimenta, eu operei áudio USD, mas normalmente ele movimenta 90 a 120, isso é histórico, 20 pips no EURUSD. Olha lá, abre a plataforma e vai ver quanto ele movimentou. Então não é que vai movimentar sempre, mas ele vai ficar nesse intervalo e é isso que a gente tem que pegar, é isso que é o day, né? Day trade. A gente vai para isso, para a gente pegar isso aí. Esses movimentos. Esses movimentos. Maravilha, então, pô, pessoal, eu tenho que agradecer aqui o Marco por estar sempre aí contribuindo todo início de semana aí para o Trader Active estar bem informado. Para quem ainda não conhece o trabalho do Marco, tá perdendo tempo, porque o Marco tá ultimamente aí através dos canais ali da M-Team passando muito conteúdo, tá bem intenso e transparecendo a tua rotina. Isso, né, eu te parabenizo, como parabenizo outros traders que têm feito cada vez mais isso. E bom, né, vamos acompanhar aí. Deixa eu pegar uma palhinha aqui, fazer um comercialzinho, mas é eu que quero agradecer, porque hoje no Instagram da @MTBR, segue lá porque é uma coisa diferente, pessoal. Não é ficar só mostrando trade, claro que tem trade porque é o que a gente faz, né? Tem muito trade por sinal. Agora, foi uma demanda que foi criada pelo próprio traders que estão chegando, que estão querendo informação, a gente abriu consultoria, eu abri. Então, o pessoal pergunta, Marco, o que tu acha disso, o que tu acha daquilo, que é a rotina que tu traz. Eu tô na frente do computador, eu tenho uma opinião, às vezes a gente acerta, às vezes a gente erra, e isso que é importante, a gente mostra o acerto e mostra o erro também. Mostra que tu tá constantemente ajustando as tuas expectativas. Tem que ser flexível, né? E a gente tá aqui mostrando isso, a gente operou ontem, sexta-feira, né? O Helder falou que opera do exterior o nosso mercado nacional e ele opera o mercado internacional. Isso é a dinâmica, isso é a rotina, isso é a habilidade, né? É o que muita gente quer, a flexibilidade. É isso que a gente está aqui. Estamos aqui batendo esse papo sensacional. Achei muito melhor que a abertura do mercado. Quero mais vezes. Eu acho que o pessoal também gostou. Claro que semana que vem, se Deus quiser, a gente vai fazer a abertura do mercado. Mas eu que agradeço por ter a oportunidade de estar aqui. Então é isso aí, pessoal. Vamos começar a semana bem informado, tá bom? Bons trades.